Paz do Senhor, irmãos. Aqui é o irmão Samuel Alves, do Ministério dos Jovens da Igreja Batista Pentecostal Morada Verde. E hoje trarei nessa devocional uma palavra relacionada ao personagem bíblico de Josué e como podemos fazer um paralelo com nós mesmos, até mesmo comigo que estamos participando dessa devocional. No capítulo 1 do livro de Josué, no versículo 1 até o versículo 9, o Senhor, Deus, está chamando Josué para que ele passe a liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. Eu vou ler um pouco aqui com os irmãos, no versículo 1 ao 9 do capítulo 1 do livro de Josué, que diz o seguinte, a minha tradução é NVI. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Indo para o versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem ordenei você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui, como eu falei, Josué está sendo vocacionado pelo Senhor e para substituir, para exercer a tarefa de líder, para liderar os israelitas depois que Moisés acabou falecendo lá no Monte Nebo. Para quem acompanhou Êxodo, Deuteronômio, sabe que ao longo dessa caminhada que os israelitas tiveram, sob o comando de Moisés, os israelitas pecaram e desobedeceram o Senhor várias vezes, fizeram idolatria, murmuraram, questionaram o Senhor, criticaram também várias condições que também servem como murmuração. E até o próprio Moisés, que estava liderando o povo, que foi vocacionado por Deus para liderar Israel, dos egípcios, também ele desobedeceu a Deus, Também teve seus problemas com Deus, na sua comunhão com Deus. Ele quebrou a tábua das leis sem que Deus permitisse, Quebrou num ato de estresse. Ele pediu para que Deus perdoasse o pecado de Israel, senão Deus teria que tirar o nome de Moisés do livro da vida, entre outras coisas que a palavra diz. E como forma de castigo, o Senhor falou para Moisés que ele não iria chegar na Terra Prometida, E acabou que Moisés morreu lá no Monte Nebo, e Deus acabou vocacionando, como a gente leu aqui, Josué para passar a liderar os israelitas, após todo o trajeto que eles tiveram. Imaginamos que a gente estivesse no lugar de Josué, por exemplo. Mesmo que Deus nos encorajasse, ainda é possível que alguns irmãos estariam apavorados de alguma maneira, Talvez inventariam alguma desculpa, talvez justificariam o motivo pelo qual não poderiam fazer aquela missão, E a gente pode traçar um paralelo com alguns chamados que a gente tem. Todos nós, de alguma maneira, fomos chamados para liderar, para fazer a obra de Deus, para pregar a obra de Deus. Jesus ordenou para que a gente pudesse pregar, anunciar o evangelho a todas as nações, E ainda assim, nós sentimos algum receio. Alguns irmãos sentem um certo receio no chamado que recebem. Eu mesmo, um testemunho aqui, durante um culto, eu não tenho certeza até hoje, eu peço ao Espírito Santo para que me dê discernimento, um pastor falou para mim que eu seria um pregador do evangelho, E até hoje eu tenho certo receio nisso, porque primeiro que eu não sei se aquilo foi realmente o meu chamado, Eu peço para que Deus possa estar me dando esse discernimento, Mas eu tive receio também, não só na questão disso, mas eu sou uma pessoa, no geral, bastante tímida. Eu não sou muito de falar em público, eu não sou muito de meio que pregar as coisas, sabe? Não só a palavra de Deus, como também falar de maneira mais aberta, Eu sou um tanto como privado, e quando eu falo, eu meio que dou certos umas gastadas, Desculpa se não for o termo correto, mas eu também dou meus problemas na hora de me apresentar. Mas mesmo assim, eu sempre faço a minha tarefa.
Se eu fui chamado para apresentar um trabalho, por exemplo, eu vou apresentar aquele trabalho independente de minha vergonha ou não, né? E assim, e Deus nos chamou para sermos líderes de alguma maneira, né? Podemos ser líderes tanto na igreja, para sermos diáconos, pastores, como também sermos líderes no trabalho, na família, seja onde for, nós somos chamados para sermos líderes, para anunciar o evangelho de alguma maneira ou outra, né? Mas sempre com esse mesmo objetivo de anunciar a palavra de Deus. E Deus, a gente não pode esquecer que Deus está conosco. Deus está, já que Deus nos chamou, Deus está nos dando vantagem, a vitória para que podemos cumprir a nossa missão, né? Independentemente se estamos numa condição financeira má, se não sabemos falar abertamente, Deus está nos capacitando, Deus está conosco. Desde que depositemos toda a nossa obediência, adoração e fé no Senhor. Aqui Deus fala para Josué para que enquanto ele obedecia, né, ao livro da lei, obedecia a palavra de Deus, Deus estaria com ele, Deus estaria capacitando, dando vitória para ele. E se a gente não pode cumprir o nosso chamado sem só confiar na gente mesmo, devemos depender totalmente do Senhor, né? Porque é o Senhor que nos chamou, né? E o Senhor que vai nos guiar. Mas também temos que fazer a nossa parte. Devemos manter nossa obediência, devemos dar nossa dedicação, independente se for para liderar uma multidão, literalmente, que nem o Josué fez, ou se for para batalhar, nem que seja de fato numa guerra literal, ou numa guerra interna, numa guerra num serviço, não literalmente uma guerra armada, mas em algum conflito psicológico, na própria batalha contra o pecado, né, entre o espírito e a carne, em todas as nossas tribulações, em todas as nossas situações, devemos manter a nossa fé e obediência no Senhor, né? Nós não podemos cumprir o nosso chamado sem primeiro ter em quem confiar, em quem adorar, né? E esse quem é o Senhor. Não podemos, que nem na última devocional que eu fiz, não somos nada fora de Deus, né? Nós não podemos sobreviver fora de Deus. Então a gente primeiro não pode desistir do nosso chamado, porque Deus nos chamou, a gente tem que cumprir. Se a gente desistir do nosso chamado, vai ter uma consequência. A gente vai se frustrar. Um exemplo disso é o Jonas, né? A história de Jonas, que ele tentou desviar do caminho que Deus deu para ele para Nínive, né? E aconteceu, ele foi engolido pelo peixe. Mas a gente não pode deixar o nosso chamado de lado. Temos que cumprir o nosso chamado, temos que cumprir a nossa vocação, né? E de maneira ou outra a gente vai estar liderando, a gente vai estar pregando, a gente vai estar anunciando. E a gente tem que saber como agir nessas horas e, acima de tudo, manter a nossa obediência, a nossa adoração em Deus, porque sem Deus não nós somos. Então, independentemente da sua missão, seja para ser pastor, seja para ser pai, seja para ser professor, seja para ser o que você for, o que Deus te chamou, nós devemos cumprir esse chamado, mantendo a nossa honra, a nossa fé, a nossa adoração, dependendo totalmente de Deus. Porque se nós desviarmos para a direita ou para a esquerda e não para frente, que é para onde Deus nos está direcionando, nós iremos falhar, nós não conseguiremos prosseguir, né? E é assim que eu te dei essa mensagem. Faça o seu chamado, peça toda ajuda para Deus, o Espírito Santo, para que Ele te capacite, mas que você possa também fazer a sua parte, né? Obedecendo sempre a tudo que Deus te ordenar, tudo que Deus te pedir, solicitar, você terá que obedecer, porque assim você não vai conseguir cumprir a sua missão. E assim eu termino essa mensagem, que Deus possa abençoar a sua família, a sua vida e seu futuro. Até mais.